Boa noite. Diga ali. Ninguém está escutando a porra da cozinha. Você está ligado? Ele está ligado. Então, se vocês aguentarem o calor aí, se quiser desligar, tem um problema para você. Está ligado. Se por acaso começar a esquentar aqui, eu aviso, aí vocês religam lá. Ok? Você pode desligar ele, professor? Porque realmente deixa tremendo muito. Então diminuir, ver se ele diminui o volume do som. Melhorou. 100%. Melhorou a temperatura. Olá. Pessoal, boa noite. Antes da gente começar a fofocar sobre a vida cósmica, terrena, espiritual, que tiver direito, eu preciso dar uma notícia para vocês. Bem, isso não é uma notícia, preciso contar para vocês um fato. Eu não vou entrar em detalhes e nem falar a verdade, vou só dizer o resultado da história. Mas, assim, nessa semana eu fui oficialmente obrigado a desistir da minha postura em relação ao que eu estava determinado a não fazer. E durante esses 4 anos eu me determinei a não publicar nenhum livro sobre Javé. Inclusive deletei alguns, grande besteira eu fiz, tive que escrever de novo. E assim, eu estava de passagem comprada para São Paulo semana que vem para ir acabar o programa de rádio. Ia fazer algumas coisas com os livros e palestra desde o mês de março que eu venho evitando e recusando. Mas essa semana me deram uma chave de roda, como se diz, o nocaute foi grande, uma questão pessoal minha com essa turma aí. E assim, eles queriam que eu fizesse uma coisa que eu não vou fazer e queriam que eu publicasse os livros que eu sempre me recusei a publicar por uma questão até de ordem pessoal. Mas eu estou tendo que desistir disso e eu estou só comunicando a vocês que eu vou ter que publicar essas besteiradas todas, tá? Então, assim, semana, daqui uns 10 ou 15 dias, o primeiro livro vai ser publicado, ou pelo menos disponibilizado no site Projeto Órbum, a um preço lá meio simbólico para venda. Não sei como é que o Crisanão vai conduzir isso aí, eu vou acertar com ele e com o pessoal da editora como é que fica essa questão de preço, mas é bem mais barato do que o normal. E o primeiro livro, o Drama Cósmico de Javé, vai ser lá divulgado, ou seja, vai ser publicado finalmente. Não vou publicá-lo de forma física, assim, vou só colocar na internet. Depois eu avalio se vale a pena publicar ou não, porque ele é muito grande. Ele deve ficar entre... São 248 páginas de internet, dá umas 500 páginas, né? Quando se passa para... Uns 400, 450. Então é um livro grande, não é de fácil leitura, mas explica tudo. Ou seja, explica toda essa loucura que há 4 anos nós estamos aí vislumbrando. Quem é Javé, de fato, como ele está, a relação dele com Jesus, desde antes da criação desse universo, conta a criação do universo, as confusões todas ocorridas, ou seja, é um negócio muito doido. Eu nunca quis publicar esse e os outros livros por uma série de motivos, mas um dos quais, primeiro, que eu não sei se está certo, mas esse drama eu já carrego comigo desde a publicação dos que já foram publicados, que eu também não sei se isso aí está certo, sempre tem erros meus, eu deixo claro isso em todo canto e lugar. Mas esses agora são muito pesados. São maravilhosos num sentido, mas totalmente pesados no outro, porque batem na sensibilidade. Se isso tudo for verdade, finalmente estão sendo dadas à humanidade, através de um verme do meu tamanho, as explicações que nunca antes foram fornecidas. Agora explica-se tudo. Segundo eles, é o início da revelação cósmica. Se um dia foi a revelação espiritual, agora começa a revelação cósmica e nós temos que ter realmente maturidade espiritual para poder entender o que está vindo.
Segundo esses seres, a minha posição de não publicar esses livros criou uma série de problemas. Para mim, eu sei exatamente todos que foram criados. Mas para eles aí, eu acho um exagero muito grande da parte deles, mas é o que eles me jogam na cara. E como essa história corre há 4 anos, eu estou começando a acreditar que de fato é verdade mesmo. Porque se isso fosse... Eu não estou falando aqui de espíritos embusteiros. Os espíritos nos enganam facilmente. Estou falando de seres extraterrenos. Estes não podem enganar tanto assim, porque eles existem de fato e... Ou seja, eles podem mentir como nós aqui mentimos uns para os outros. E como eles já colocaram algumas questões que, em tese, aos meus olhos, passaram por mentira, obviamente eu não acreditei nunca em mais nada do que foi dito. Mas eles insistem há 4 anos que esses livros deveriam ser publicados. Espero que não faça mal a ninguém, então... Só faz bem. Pelo menos enaltece o amor, esclarece e não pretende que ninguém acredite em coisa alguma. Cada um cria suas próprias conclusões, se tiver que criar. O melhor é não criar nenhuma conclusão. Mas os livros são complexos, tá? São muito complexos. O primeiro vai ser o drama cósmico de Javé, aí depois é o drama espiritual de Javé, depois é o drama terrestre de Javé, aí depois passa para o drama cósmico de Jesus, depois o drama espiritual de Jesus, depois o drama terrestre de Jesus, aí passa para muito além do Big Bang, depois muito além do Evangelho, depois muito, muito além, será de quem, já nem me lembro, depois passa para a Inquisição Filosófica, depois passa para... Bem, são algumas dezenas de livros, todas sobre esse assunto. Cada livro mais surpreendente do que o outro em termos de novidades agradáveis, mas também desagradáveis em relação ao que nós, homens e mulheres, já até estamos acostumados a acreditar. Segundo eles, não é justo que eu fique com todas essas informações, ainda que estejam erradas, e eu não as divida. Então, isso tem sentido, obviamente que tem sentido. E, como a escrita é para o bem, não há nada que desabone, absolutamente nada do que os grandes mestres sempre falaram, que a doutrina espírita fala, ao contrário, tudo isso está corroborado, então creio que não vai atentar contra nenhum desses pilares que falam da beleza e do bem como sendo os grandes alicerces, junto com o combustível do amor, e isso forma o que de mais belo existe na vida. E esses livros todos homenageiam isso, mas falam de painéis muito dolorosos, né, que nunca foram falados antes. Então eu sei que vou pagar um preço meio complicado, mas eu já estou especialista em pagar preços que eu não dei a fatura da coisa, mas não há problema. Então assim, como eu não tenho opção diante da loucura pessoal que eu estou vivendo, vou publicar esses livros e eu já nem digo mais seja o que Deus quiser, porque o Pai Amantíssimo está muito acima de toda essa história, ele nunca interfere nessas coisas confusas de deuses, pretensos deuses, seres criadores, isso e aquilo outro. Então que seja como tiver que ser. Fico à disposição de vocês para quaisquer perguntas e a partir de agora eu não falarei mais me esquivando, porque já que vou ter que liberar os livros, não me custa nada falar de forma mais aberta, clara, sobre os assuntos que me forem perguntados. Eu quero fazer uma pergunta para Ricardo. Maravilha. Deus me abençoe. Você conseguiu recuperar aí Não, o assunto? agora vai ser impossível porque eu estou gravando. Então eu vou perguntar a Rogério. Essa é a última pergunta da outra reunião. Você fez uma afirmação no final da pergunta que me trouxe uma indagação à mente, e quando eu quis formular, você disse, epa, peraí, não. Aí eu não consigo mais me lembrar. E você não esqueceu disso? Aí eu queria apontar a pergunta para ajustar o assunto. Na hora que ele veio aqui, não sei se eu vou, né? Eu tenho meus poderes também, tá entendendo?
Uma vez eu estava dando entrevista, alguém me perguntou, mas fulano de tal faz chover, fulano de tal faz não sei o quê. O senhor tem poderes? Não, beleza, tem. Quase, eu digo, de criar problema para mim mesmo. Esse poder... Sou especialista nele, então não há problema nenhum. Você, alguém não... Por favor. Dentro desse contexto de Javé, uma coisa que sempre me... Eu acredito que muita gente também, usando o termo vulgar, bananeou, me bananou, né? Como fica a posição de Jesus perante nós e Javé, essa coisa aí? Você pode adiantar alguma coisa? Que sempre nós, a cultura nossa não é só católica, mas sempre se procurou, como diria assim, aprender todas as mensagens de Jesus, ou seja, Jesus representa para nós aquela salvação que tanto se fala, né? Então, os caminhos a seguir. Quando a gente vê o Antigo Testamento, Deus para lá e Deus para cá, sempre no fim está vendo que tudo era Javé. E como é que fica Jesus nesse contexto? Eu entrei nisso aí. Posso complementar? Jesus nesse contexto e em relação à rebelião. A verdadeira história do início da rebelião. Ainda bem que você falou no início. Esse é um dos assuntos que vai ser totalmente esclarecido nesse primeiro livro, O Drama Cósmico de Javé. Porque conta o que nunca antes foi contado, se o que está lá é verdade ou não, eu não sei, mas é isso que esses seres insistem que é. Assim, vou tentar juntar os dois aspectos do que foi perguntado. Muito bem. Só para a gente bem definir, tá? Quem é Deus nessa história? Tá? Quem é aquele que nós chamamos de Deus? Não é Javé, não é Jesus. Tá? Vamos partir da premissa que o Deus verdadeiro, ou seja, aquele a quem nós de fato deveríamos chamar de Deus, quem melhor se refere a ele dentro da cultura terráquea são os escritos védicos, e quem melhor traduz são os Upanishads, que são livros da cultura hindu que analisam exatamente os Vedas, onde lá é dito algo que aqui nós já falamos várias vezes. Quando você pega um torrão de sal e coloca numa bacia cheia d'água, esse sal se dissolve e algum tempo depois você não mais vê o sal, mas se você colocar o dedo na água e provar, você vai notar que a água está salgada. Ou seja, cada molécula que forma aquela água na bacia está impregnada do poder do sal, mas você não mais vê o sal. Mas o sal, mesmo sem ser visto, está presente em todas as moléculas da água. Assim é Deus, o Pai ou a Mãe amantíssima, que em algum momento de toda essa história criou de si mesmo mônadas espirituais, ou seja, filhos e filhas em espírito, e deu de si a condição existencial a cada um desses filhos e filhas, e é por isso que o sagrado reside em cada um de nós. Nós quem? Não nesse corpo. Esse corpo é meramente animal, produto de um projeto existencial, de um planeta, dentro de um contexto universal. Nossos espíritos independem de qualquer vida material. É aqui, na condição espiritual, que nós temos o sagrado como herança divina em nós mesmos. Esse aqui é Deus. É o Pai amantíssimo, é a Mãe amantíssima, é um dos prepostos da deidade, que significa ou representa a deidade a quem chamamos de Deus. O que um ser humano, na condição humana, com a lógica humana, que é pobre e limitada, pode entender de Deus, a melhor versão que ele pode ter, na minha opinião pessoal e na dos amigos espirituais, é essa. Esse aí é o Pai. Esse aí é aquele que não está fora, porque ele já reside no mais íntimo da minha consciência espiritual. Só que, como ele está em mim, ele também está em cada um de vocês. Por isso que o sânscrito, a língua da revelação védica,
tem a expressão namastê,